Nós vamos abrir o Salmo 126. E o Salmo de número 30, parte C. Deus tem uma palavra revelada. É uma palavra simples, mas profética. Entende o que é uma palavra profética? É uma mensagem simples, mas uma mensagem profética. Uma mensagem profética é quando uma mensagem exclusiva, separada, específica, trazida por Deus para mudar a nossa história. Eu chamo de a oportunidade para mudar a nossa história. E o Espírito Santo comunicou comigo algo. Tem pessoas que a sua vida está um deserto. Sabe, deserto é lugar seco, rachado, sem vida. Tem pessoas vivendo deserto financeiro, prova, luta financeira. Tem pessoas vivendo deserto emocional. Não está bem consigo mesmo, está morrendo dentro de si. Foi furtado de você mesmo. Quando alguém me rouba de mim mesmo, é complicado. Agora, quando eu me roubo de mim mesmo, é outra complicação. Tem pessoas que estão mortas dentro de si. Tem pessoas que o casamento está como um deserto, seco, morto, não floresce. Os filhos não estão bem. Tem pessoas que a empresa, a vida profissional não está legal. A pessoa está morrendo, está como um deserto, está seco. E Deus me falou algo: eu vou fazer brotar água nesse deserto. Não, é profético isso, irmão. Deus falou: eu vou fazer brotar água no teu deserto. Mananciais caudalosos brotarão no teu deserto. E aonde não havia vida, vai haver. Onde havia escassez, vai haver prosperidade. Onde haveria opressão, vai haver libertação. Onde haveria mal, vai haver o bem. Onde estava a doença, vai chegar a cura. Onde tinha guerra, vai chegar a paz. Aonde estava tudo ruim, tudo travado, Deus vai destravar. As coisas vão começar a acontecer. É profético. Aleluia. No deserto vai vir água. E vai trazer vida. Deus me deu uma palavra. E eu quero pregar sobre isso. Que na sua vida, Satanás pode até querer colocar ponto final. Os homens podem querer colocar ponto final em histórias da tua vida. Mas Deus apaga o ponto final e coloca uma vírgula. Porque ponto final encerra, mas uma vírgula te dá esperança para continuar escrevendo a sua história. Vírgula te dá capacidade de continuar escrevendo. Quando se põe um ponto final, está dizendo: não vá daqui para frente nesse parágrafo. Agora, quando você coloca uma vírgula, você está dizendo: eu posso continuar escrevendo. E Deus me disse: tem pessoas aqui que vai continuar escrevendo a sua história. Vai escrever uma história do casamento feliz, de uma família feliz, de uma vida profissional feliz, de uma vida sentimental feliz, de um ministério feliz. Aleluia. Tem pessoas que vai escrever uma nova história. Você crê nisso? Salmo 126, verso 1 até o 6. Vamos abrir lá, em nome de Jesus. Terrilim 126, Salmo 126 e Terrilim 30, Salmo 30. Depressão, o mal do século 21. Ela não tem um rosto definido, mas tem sido a exterminadora da humanidade. Conheça sobre o assunto para se ajudar. Depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de presente. Conheça o assunto para você se ajudar. Conheça o assunto para enriquecer seu ministério e ajudar outras pessoas. Moldados por Deus. Quando Deus começa a moldar você à imagem dele. Fantástico. Além de um material didático infantil. Isso aqui, quando você comprar, você vai me ajudar a pagar meu programa na TV, que vence dia 8 agora, e eu estou apurado. Deixa Deus te usar para me abençoar. Amém? Salmo 126, todos acharam? Olha o que está escrito: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, a Jerusalém, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de rios, a nossa língua de cânticos. Então disseram entre os pagões, entre as nações que não era de Israel, entre os gentios, todos que não pertencem a Israel era chamado de gentio. Dizia-se entre os gentios: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, disse Israel, por isso estamos alegres.
Restaura-nos outra vez do nosso cativeiro. Diga, outra vez. Só pode ser restaurado outra vez quem já foi restaurado uma. Restaura-nos outra vez do nosso cativeiro, como os córregos do sul. Em algumas grafias está como as torrentes do Negev, ou Negueb no português, né? As torrentes do Negev. O Negev era uma região que ficava no sul, por isso que algumas grafias tá, restaura-nos como as torrentes do sul, ou como as torrentes do Negev. Era uma região, era uma área desértica, seca, sem vida em certas épocas do ano, rachada, terra destruída. E eles estão dizendo, restaura como nesta terra. Estranho isso aqui, mas você vai entender já já. Restaura-nos como as torrentes do sul. Aquele que semeia em lágrimas colherá com alegria. Semear com lágrimas? Colherá com alegria. É o antagonismo, né? Quem semeia com lágrimas colherá com alegria. Aquele que vai andando e chorando, enquanto carrega a sua preciosa semente, voltará sem dúvida com alegria, trazendo as suas colheitas. Amém? Diga a Deus, não permita que Satanás me leve para o nível carnal, para não entender a oportunidade que o Senhor me deu para mudar a minha história. Queridos e amados irmãos, o Salmo 126 é um salmo pós-cativeiro. O cativeiro foi de 70 anos, em que os judeus estiveram na Babilônia. O Salmo de número 126 retrata a alegria, a expectativa, mas também um choque diante de certas realidades na vida, quando eles regressam do exílio. O Salmo de número 126 mostra como Deus cuidou dos detalhes da história de um povo que estava cativo na Babilônia e que Deus tirou eles de lá. O Salmo de número 126, ele é um dos salmos, ou ele é o sexto salmo de uma das 5 divisões do livro de Salmo. O livro de Salmos era conhecido por Israel como a Sefterima ou Sefterilim. E esse livro de Salmo ele era dividido em 5 partes. Uma das partes, que era na verdade a quarta, ia do Salmo 120 ao Salmo 134. Contada a partir do 120 até o 134, essa seção dava 15 salmos. Então, uma das 5 divisões do salmo era essa, composta de 15 salmos, do Salmo 120 a 134. Esse salmo era conhecido como Cânticos de Romagem, ou Cântico dos Degraus. Era uma espécie de cântico que eles faziam a Deus, quando 3 vezes ao ano, eles tinham que sair de qualquer lugar que eles estavam, no território de Israel, e vir em peregrinação, por 1, 2, 3, 4 dias andando. Eles vinham pelo caminho cantando esses salmos, cantando esses cânticos. O salmo era uma poesia, era poética, era um cântico. Eles vinham cantando esses cânticos pelo caminho, até chegar em Jerusalém, onde estava o templo de Salomão, a casa do Senhor. E quando eles chegavam ali, entre o pátio das mulheres, que era uma área que só as mulheres podiam ficar, e o pátio dos homens, onde os homens ficavam, tinha 15 degraus. E nesses 15 degraus, a tribo de Levi, membros deles, se posicionava em cada escada, e em cada escada cantava um cântico. Cântico no primeiro degrau, no segundo, no terceiro, e à medida que os degraus iam se elevando, ia surgindo um novo cântico. No 6º degrau está esse cântico que nós acabamos de ler, do Salmo 126. Por que eu te chamei você para ler o Salmo 30 também? Eu não li, né? Porque o 30, no verso 5, parte, você diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
O choro pode durar uma noite, tem uma vírgula. A alegria vem ao amanhecer, encerra com o ponto final. No choro Deus coloca uma vírgula, dizendo: continue escrevendo a sua história, para que você encerre com o ponto final com alegria. No Salmo 126, esse salmo é o 6º na elevação dos degraus. O número 6, em numerologia, fala como o número humano, o número dos homens. Do homem que tem defeitos, que tem falha, que tem imperfeições, que se fragiliza, que cai. O número 6 é número de homem. O número 7, em numerologia, é o número de Deus. É o número da perfeição, da totalidade. Deus está dizendo 2 lições. Primeiro, o homem está abaixo, degrau 6º. Deus está acima, degrau 7º. Deus está dizendo: para você chegar até o nível máximo 7, onde está Deus, você tem que ir por etapas. A conversão, a santificação, a transformação é progressiva. Assim como o crescimento na vida financeira, na vida profissional, na vida acadêmica, o crescimento é progressivo. Tem gente que quer ir direto para o último degrau. Deus está dizendo: respeite os degraus, vai um por um. Tem gente que vai com muita sede ao pote, corre demais. Deus diz: vai com cautela, vai pelos degraus. Nós vivemos o século 21, o século da miogização do tempo. Você quer um macarrão, com 3 minutos está pronto. Nissim miojo. Esse é o século da miogização do tempo, de uma geração imediatista, que quer tudo agora. Se não vier agora, faz biquinho, fica com cara feia e sai pisando alto, porque é a geração imediatista. E Deus está dizendo: respeite os degraus. Tem gente pegando elevador para chegar mais rápido ao teto, ao topo, para chegar mais alto na vida. Deus está dizendo: vá pelos degraus, vá pelo primeiro, vá pelo segundo, vá pelo terceiro, mas não se esqueça, você tem que estar no 7º, que é aquele que está Deus. O 7º degrau fala de Deus. Deus tem que estar acima de você. O 6 fala do homem, o 7 fala de Deus. O 6 fala de mim e de você. O 7 fala do Deus que cuida de nós. O 6º fala das nossas fragilidades, fraquezas e defeitos. O 7º fala de Deus que está acima de tudo e de todos, que está acima das nossas vidas, para cuidar dos detalhes da nossa história. Aleluia. Esse salmo pós-cativeiro, eles decidiram compor após voltar da Babilônia. Mas para você entender isso aqui, você precisa entender o porquê da ida. Por que eles foram levados cativos para a Babilônia? Um dos motivos: adoraram Quemos, Milcom, Astarote, Azerá, adoraram Moloque, adoraram inúmeros outros postos ídolos. E Deus disse: só quero que vocês adorem a mim. Um outro erro que eles cometeram: Deus disse: durante 6 anos vocês vão semear na terra. No 6º ano a terra vai produzir em dobro, e vocês vão fazer uma renda extra. Vocês vão guardar um fundo, é uma renda extra, vocês vão guardar. Isso aqui que vocês vão guardar, porque no 6º ano vocês vão colher mais. Vocês vão guardar, porque no 7º ano, a terra que cuida de você, a terra que investe em você, a terra que dá coisas para você, a terra que faz por você, você vai investir nela. Você vai dar descanso para ela. Você não vai fazer nada com essa terra. Você irá dar descanso para ela. Isso aqui estava na Torá, isso aqui estava em Levítico. O 7º ano era sabático. O 7º ano eles não podiam semear, eles não podiam lavrar, eles não podiam trabalhar a terra. Eles teriam que dar descanso para a terra, porque por 6 anos Deus deu tudo. Mas no 7º Deus está dizendo: o lugar que vos dá tudo, agora preciso que vocês invistam nele. Descanse e não faça nada no 7º ano. Mas a avareza do povo era tão grande, o apego às coisas materiais era tão grande, que eles disseram: 6 anos colhemos, vamos plantar no 7º também, para nós colhermos mais. Porque o olho grande, em vez de fazer a pessoa receber, faz a pessoa retroagir. A pessoa perde, a pessoa volta. A pessoa, em vez de decolar, ela só abaixa. Tem gente que a mão é tão fechada, que o coração é tão fechado, que ele não recebe o que está em Deus. Deus está com a mão cheia para te dar, mas a sua mão está cheia e não pode receber. Deus diz: libera a sua mão, abra a sua mão, para que você possa receber o que Deus tem para você. Escute isso aqui: porque eles não guardaram o ano sabático, o 7º ano, Deus contou. E Deus disse que para cada ano, Deus contou cada ano que eles violaram, cada ano que eles quebraram, cada ano que eles quebraram um princípio. E princípio é assim: quebre ele e ele quebra você. Ah, pastor, mas Deus é um Deus de amor. Os pregadores estão falando muito isso nas redes sociais hoje: um Deus de amor. Mas Deus é um Deus de amor. Deus não pune, Deus não castiga.
Deixa eu te explicar duas coisas sobre o Deus de amor. Primeiro, tem filho que para entender o amor do pai, tem que ir e quebrar a cara. Lembra do filho pródigo? Só entendeu o amor do pai quando foi. Segundo, os filhos mais rebeldes são os filhos que os pais mais amam. Quem não tem filho aqui não entende o que eu estou falando. Ah, meu filho é um drogado. Os pais mais amam. Ah, meu filho envolveu com a cadeia, com criminalidade. Os pais amam. Todo mundo pode falar mal. Para a mãe, não é o assaltante e o traficante. Para a mãe, é o filho. E quanto mais rebelde, mais o pai ama. Quanto mais rebelde, mais a mãe ama. Você vê isso ilustrado no filho pródigo. O que fica em casa é bonzinho, é obediente, é legal. O que vai, rebelde, desobediente, faz tudo errado. O que fica em casa não recebe nada, embora o texto diz: tudo que eu tenho é seu. O que foi quando voltou? Teve um churrasco, anel no dedo, sandália nos pés e vestes novas. Deus está dizendo: só compreende o amor de Deus, do nosso Pai, quem primeiro vai e é massacrado pelo mundo, por Satanás, pelas trevas. Às vezes, para você entender que Deus te ama, você tem que ser massacrado. Às vezes, para você entender que Deus te ama, Deus te castiga, porque todo pai castiga o filho que ama. Se não castiga, é porque tem problema no amor, tem deficiência na pedagogia. Se não põe limites, tem problema com a pedagogia. Eu não estou falando de uma pedagogia meia fajuta que tem por aí hoje em dia, precisando passar por e ser enxugada no Brasil. Entende isso aqui? Onde existe amor, existe correção. Onde existe amor, existe correção. Então eu disse: eu amo Israel, tanto que eu corrijo. Como que eu vou corrigir? Eu vou usar como instrumento de correção nações ímpias, nações gentílicas. E Deus entregou o seu povo por 70 anos. Assim como Ele feriu cada ano sabático, Deus contou cada ano e disse: já que vocês não querem obedecer um princípio e dar um ano a cada 7 anos, não quer dar um ano para descanso da terra, eu vou fazer a terra descansar por 70 anos por causa da sua desobediência. 70 anos eles ficam no cativeiro. 25,572 mil dias, incluindo os anos bissexto, 613,728 mil horas, ou milhões de horas, né? Cativo, porque não ouviram Deus. Lá no cativeiro babilônico, quando eles saíram da sua terra, é a terra que tinha o grande templo de Salomão. Era uma terra que manava leite e mel, que prosperava. Era uma terra maravilhosa que Deus cuidava, que eles plantavam e eles colhiam, que eles tinham resultados. Quando eles vão para o cativeiro, mulheres vão grávidas e ganham seus filhos lá no cativeiro. Anciões vão, e como foi 70 anos, muitos dos anciões morreram lá. A maioria morreu lá, praticamente todo, né? Um ancião morreu lá. Jovens envelheceram os seus cabelos, envelheceram e seus cabelos embranquearam lá no cativeiro. Os anciãos, antes de morrer, contavam para as crianças que iam nascendo, que não viu a terra de Jerusalém, e dizia: olha, nossa terra, nós temos um templo lindo, antes dele ter sido destruído. A nossa terra, nossas casas, Deus nos abençoou, Deus nos deu uma terra farta, próspera. E eles contavam da beleza de Jerusalém, dos cânticos lindos que eram entoados em Jerusalém. Os cânticos de Jerusalém eram tão apaixonantes que o Salmo 137 diz que quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, as nações diziam: cantai-nos um dos cânticos de Sião, porque eram cânticos internacionais famosos. As filhas de Jerusalém saíam pelas ruas cantando ao Senhor. Era uma terra próspera, era uma terra que Deus cuidava. Os anciãos falavam para os novos que nasciam: foi assim no nosso tempo, foi assim na nossa geração. Agora nós estamos aqui, cativos em Babilônia, subjugados por uma nação pagã. E o coração dos jovens, que iam nascendo e crescendo ali, desejava conhecer Israel. E os anciões desejavam voltar para a sua pátria. Os jovens que vieram estão envelhecendo, mas desejosos de voltar para a sua terra. Escute,
Eles começaram a orar a Deus: restaura-nos, Senhor, devolve para a nossa terra, nos leva de volta para a nossa casa. E eles oraram 1 ano, 10, 20, 30 anos, e Deus não respondeu. Tanto que eles oravam, que a Bíblia diz que Daniel, lá no cativeiro babilônico, ele abria a janela da sua casa, olhava para Jerusalém e orava com o rosto voltado para Jerusalém, porque dizia: nós queremos voltar para lá. A Bíblia mostra que eles oravam, porque a Bíblia diz que quando cumpriu 70 anos, a Bíblia diz no capítulo 9, Daniel, entendendo que o que tinha sido prometido por Jeremias, que seria 70 anos o cativeiro, ele entendeu que os anos já haviam cumprido e era a hora de retornar, e ele começou a orar a Deus, até que Deus enviou Gabriel para entregar uma mensagem profética. Os judeus oravam, ansiosos, desejosos para voltar para sua casa, porque lá estava humilhado, subjugado. O jovem, o ancião, acordava todas as manhãs, obrigado a ir para o campo trabalhar. Quando chegava lá, eram fustigados, eram castigados. Trabalhava, e tudo que eles faziam era para os grandes que subjugavam eles. Eles mesmos não colhiam nada, não tinham direito a nada. Eles só produziam para entregar para o inimigo. 20 anos, 30, 60, com expectativa de voltar. Um belo dia, quando um ancião foi trabalhar, quando um jovem foi para o campo trabalhar, quando ele chega no campo, um soldado coloca a mão no peito dele e diz: para, você não vai trabalhar mais, você não vai fazer mais nada nessa cidade, você não vai fazer mais nada nesse campo, você não pode mais trabalhar nessa região. Com certeza eles se assustaram: como assim, por quê? Ele disse: porque o Império Caldeu caiu, um novo imperador assumiu o poder, e tem um decreto com o sinete dele. O nome dele é Ciro, o persa. Ele liberou que todo judeu que estão cativos na Babilônia estão livres. Quem quiser voltar para sua terra, para sua pátria, pode voltar. 70 e tantos anos antes de Ciro assumir o poder, antes dele nascer, Deus levantou Isaías no capítulo 45, e Deus profetizou o nome dele, o nascimento dele e qual seria a missão dele. Foi profetizado que Deus tiraria poderosos do poder e colocaria Ciro no lugar, para ser o canal que iria gerar a bênção para Israel, o povo de Deus que estava sendo tratado no cativeiro, mas para voltar a viver o nível máximo do que Deus tinha de promessa na vida deles. Aleluia. Quando que Ciro conquista a Babilônia? Na noite em que o neto de Nabucodonosor, chamado Beltesazar, pegou os utensílios, as taças de ouro, de prata, de bronze do templo do Senhor, e estava dando um banquete. Daniel capítulo 5. Por que ele estava dando um banquete? Porque ao redor a Babilônia estava cercado pelo Império Medo e pelos persas, de Dario e de Ciro. Mas o rei babilônico dizia: Babilônia, uma fortaleza impossível de ser invadido, impenetrável, aqui ninguém chega. Falou: vamos banquetear. Pegaram as coisas da casa do Senhor e foram banquetear, se prostituírem, e foram zombar das coisas do Senhor. De repente aparece uma mão e escreve na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Uma palavra aramaica, uma frase aramaica. Quando o rei leu, ele entendeu na hora. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Pesado, pesado, cortado e dividido. Ele entendeu. O que ele não entendia era o significado de pesado, pesado, cortado e dividido. Imagina se eu falo para você, surge um escrito: pesado, pesado, cortado e dividido. Você vai falar: o que isso significa? Ele não entendeu o que significava. Chamou Daniel. Quando chamou Daniel, Daniel interpretou. Daniel falou: você foi pesado na balança de Deus, e você foi achado em falta. Irmão, quando você é pesado na balança de Deus, você foi pesado na balança de Deus, e ela é justa, e foste achado em falta. Seu reino foi cortado no meio, foi dividido e foi dado para os medos e os persas. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Pesado, pesado, cortado e dividido.
foi entregue para os medos e para os persas. Naquela mesma noite, Ciro, um estrategista militar, teve uma ideia. Foi: Babilônia não pode ser conquistada, mas tem um rio que entra dentro de Babilônia, passando por baixo das gigantescas muralhas de pedra. Ele: já sei, desvia o curso do rio, ele seca debaixo das muralhas e o exército invade por ali, por essa brecha. E quando fez isso, eles passou por baixo das muralhas, conquistou Babilônia, dominou Babilônia e trouxe liberdade para o povo de Deus. Abra tuas mãos. Deus vai te dar uma estratégia para invadir as fortalezas de Satanás, aonde o diabo tem aprisionado promessas, planos, projetos da tua vida. Deus vai te dar uma estratégia para invadir. E sabe o que vai acontecer? Você vai conquistar, você vai crescer, você vai dar certo. Deus, antes de dar projeto, dá ferramentas. Deus está te dando uma ferramenta. Deus está te dando uma ferramenta hoje para você levar adiante o seu projeto, o seu propósito, aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus está te dando estratégia a partir de agora para enfrentar o adversário e tomar aquilo que é teu de volta. Recebe esta sabedoria divina. Aleluia. Oh, aleluia. Ei, quando eles foram conquistados, os babilônicos, primeiro decreto: libera o povo de Israel, libera o povo de Deus. E aí que o salmista começa a escrever. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando Deus nos tirou do cativeiro, nós ficamos como quem sonha. Tipo assim, você está numa prova de lascar, numa batalha acirrada. As coisas não estão dando certo no seu casamento, não está dando certo nas suas finanças, na sua empresa, na sua família, nos seus estudos. Você está pensando em parar, está querendo desistir, está querendo desviar, não sabe mais o que você vai fazer da vida. Parece que é um ponto final. Você está chorando dia e noite. E quando parece que é um ponto final, de repente Deus coloca uma vírgula. Era assim. O povo, quando viu, você está na prova, na batalha, aí de repente as coisas começam a acontecer. As coisas começam a dar certo na tua vida. As portas começam a se abrir, os milagres começam a acontecer. Como você se sente? Como quem sonha. Tem gente que diz assim: me belisca, que parece que eu estou sonhando. Me belisca porque não faz sentido. Me belisca porque não parece que é comigo. Quando uma benção chega, uma vitória chega, e quando a coisa é grande, eu começo a ficar assombrado. Eu falo: pô, será que é realidade? Será que é verdade mesmo? Eu já começo a olhar para ver se não é uma pegadinha. Um dia eu nunca fui muito de achar dinheiro na rua, mas um dia eu estava andando lá em Vitória, e naquela época, em 99, 4 notas de 50 era muito dinheiro. 4 notas de 50, eu falei: será que é pegadinha? Porque às vezes quando você está na batalha, aparecem umas bênçãos, mas você acha que é pegadinha. Você fala: não, eu devo estar sonhando. Foi assim que o verso 1 diz assim: ficamos como quem sonha. Belisca o seu irmão aí do que está do teu lado, dá uma beliscadinha nele, de leve, irmão, de leve, que ele é crente. Dá uma beliscadinha. Diga: você está acordado. Diga: 2020 é o ano do extraordinário. Diga: 2020 é o teu ano. Aleluia. 2020 é o teu ano, é o teu tempo. Fala: 2020 é o teu tempo, 2020 é o teu ano, é o teu ano, é o teu ano, é o teu tempo. É o tempo de Deus, é o tempo de Deus. É o tempo que Deus disse: o choro dura uma noite, vírgula, a alegria vai vir o amanhecer. Deus está dizendo: eu vou apagar o ponto final, eu vou colocar vírgula na tua história. Aleluia. A Bíblia diz que Marta e Maria choravam, e todo mundo achou que era ponto final, que Lázaro estava morto. Jesus falou: é uma vírgula. Ele chegou e disse: Lázaro, venha para fora. A Bíblia diz que a viúva de Naim estava indo enterrar o filho. Uma morte no campo humano é ponto final. Jesus colocou uma vírgula e disse, ao tocar no esquife, e o menino levantou. Escuta o que eu vou te falar. A Bíblia diz que o nosso Senhor pegou um camarada que era mudo e surdo, e era ponto final para a história humana, para a história deles. Jesus cuspiu no chão. Aliás, Jesus cuspiu na boca dele, colocou o dedinho no ouvido e disse: Éfata, abre-te. E aonde era ponto final, ele colocou uma vírgula. E a coisa aconteceu. Estava todo mundo no deserto, era tarde, todo mundo faminto. Ponto final. Os discípulos dizem: manda todo mundo ir para casa para comprar o que comer. Jesus falou: ponto final não, vírgula.
E Jesus disse: o que é que vocês têm? Eu disse: 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Na mão daquele menino eram 5 sanduíches. Na mão de Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e sobrou 12 cestos. Entenda, tudo que você coloca no Deus, no reino de Deus, Deus te devolve. Tudo que você coloca na causa, a causa te dá. Tudo que você coloca na causa, a causa te honra. Não é ponto final, é vírgula. Mas eles ficaram como quem sonha. Como pode isso? O imperador assumiu o poder e nos dá essa grande bênção. Ei, Deus tira do poder quem Ele quer, para colocar alguém para te abençoar. Se Deus quiser falar com um empresário, Ele fala para você ser abençoado. Se Ele quiser falar com o dono da empresa que é macro, para que a sua que é micro cresça, Ele fala. Lembra do rei Assuero? O rei Assuero foi dormir. A injustiça estava acontecendo com Mardoqueu, ou Mordecai. E a Bíblia diz que a noite toda ele ficou inquietado, incomodado. Ele não conseguiu dormir, até que ele pegou o livro das crônicas, e lá estava escrito que quem beneficiou a ele foi Mordecai, e não Ramã. Por causa disso, ele ficou inquieto. Quem deixou ele inquieto? Deus. Vai lá, perturba teu irmão. Dá uma futucada nele, perturba teu irmão. Atribula ele, atribula ela, vai, atribula ele. Que isso atribula crente, irmão. Eu odeio quando eu estou aí embaixo e alguém diz: então que tem irmão do teu lado. Eu não gosto disso. Mas eu faço 1 ou 2 vezes só para não ficar perturbando muito, porque isso é chato. Vai, perturba esse irmão que está ao teu lado de novo, perturba. Isso, diga: se Deus precisar tirar alguém do poder e colocar alguém no poder para te honrar, Ele vai fazer. Diga comigo: se Deus precisar causar insônia em alguém para você ser lembrado, Ele vai fazer. Olha a revelação que Deus deu para o pastor Gesiel, que Satanás se levantaria contra a nossa pastora. Eu não sabia, vim do sul, cheguei aqui no último culto que Gesiel pregou, o pastor Gesiel. Deus me disse para me orar pela pastora, e eu ministrei. E eu falei com ela, falei: pastora, nos 4 cultos de domingo, eu quero fazer um ato profético envolvendo a igreja. Nós vamos levantar as mãos, porque os demônios que iam se levantar. A pastora perguntou para mim: você acha que vai ser em que área, pastor? Eu falei: eu não tenho dúvida. Vai se levantar na área que você ainda não atua. Estou sintetizando. Por quê? Porque na área pastoral já levantou. As outras áreas da vida já levantou e caiu. Ela foi provada e ela passou no teste. Onde ele vai se levantar? Na nova missão que ela recebeu. Qual é? Deus prometeu, não por este profeta, mas por outros, que lhes daria uma cadeira no legislativo. Satanás se levantou, irmãos, colocou barreira, colocou impedimento, está trabalhando, está gerando conflito na mente de pessoas. Satanás está querendo ganhar território, mas Deus falou que esses demônios vão cair por terra. E Deus colocou no meu espírito para ministrar uma unção profética sobre a pastora, uma ação profética de Deus. E escuta mais o que eu vou te dizer. Entre eleger um prefeito da nossa igreja e eleger um prefeito de fora, eu elejo da nossa igreja. Entre eleger uma vereadora da nossa igreja e uma de fora, eu elejo da nossa igreja. Porque às vezes Deus coloca a gente no poder para nos beneficiar, e tira do poder pessoas para que o povo de Deus seja beneficiado. Deus tirou a descendência de Nabucodonosor e colocou Ciro, e Deus falou: é o meu servo. Tem gente que assume o poder e nem é servo de Deus. O caso de Ciro, mas Deus diz: é meu servo. Por quê? Porque ele legisla em prol do povo de Deus, em prol dos crentes. Ele não mexe com os crentes, não mexe com o povo de Deus. Isso aí é Deus que coloca lá. Ô pastor, eu não concordo muito com esse negócio de crente se envolver com política. Política e religião, pastor, não se discute. Olha, irmão, por causa desta falta de sabedoria, de achar que política e religião não se discute, o altar está cheio de falso profeta por aí, e a política cheia de bandido. Porque os crentes votam, colocam o bandido lá, porque às vezes nem sabe que é bandido, e acha que já fez o papel dele, cidadão. Peraí, você coloca o cara lá e vira as costas, e deixa ele fazer o que quer? Não.
Política, religião se discute. E é possível se provar isso na Bíblia, eu não vou fazer hoje. Por não discutir o assunto, que o altar está cheio de falsos profetas. Não quiseram debater religião, o que é que fizeram? Pegaram um camarada por aí, porque via meia dúzia de coisa, via ventilador girando e falava que era Jesus descendo na terra, e levantaram como pastor. Pegaram os doidos por aí, porque tinha um nível de fama, alguma coisa, pegaram tiririca, irmão. Sem preparo nenhum, e colocaram lá, pelo amor de Deus. Nada contra o cara é um bom palhaço, um bom comediante, mas como parlamentar não presta. Vai para a política americana, olha quem está lá no poder. Por isso olha o que os Estados Unidos é. Sabe o que eu estou dizendo para você, meu irmão? Deus, Ele liberou um tempo para esta igreja. Você não tem talvez dimensão do que Deus vai fazer com esta igreja. Mas Deus, ainda que você não entenda, Ele está dizendo, eu vou fazer. E sabe de uma coisa? Deus está dizendo, eu vou usar você. Porque se tem alguém que pode impedir a profecia, é você. Porque tem profecia que é condicional. No caso desta é condicional, porque depende de você para colocar ela lá. E sabe o que Deus diz? Satanás está tentando trabalhar na mente de alguns para não deixar ela chegar. Mas Deus está dizendo, eu vou colocar, porque eu prometi. Se levante, pastor, em nome de Jesus. Lá de Radukia Semia Canabravante de Vasuxnébia. Você crê nisso? Estenda as mãos. Vem aqui, pastora. Você crê nisso? Estenda as mãos. E quando a nossa pastora chegar lá, ela não vai deixar de ser pastora, não vai deixar de te liderar, não vai deixar de discipular. Se Deus está mandando, porque ela tem capacidade para cumprir uma dupla jornada, uma dupla missão. Aleluia. Estenda as mãos. Eu quero que você libera profético, libera para ela, libera para cá, libera a profecia, deixa Deus te usar, ministra, fala, profetiza, declara a bênção sobre ela, declara a queda das fortalezas de Satanás, declara a queda da ação do diabo, das setas demoníacas, declara que já caiu por terra toda a ação do inimigo. Pai, nós declaramos sobre a tua filha a bênção, a capacidade, a condição, reveste ela com todas as tuas armaduras, dá-lhe habilidade, dá-lhe estratégia, dá-lhe sabedoria, usa ela lá, Senhor, para ser bênção para Osasco, para ser bênção para este lugar. Quem concorda e crê, diga comigo, eu creio. Diga comigo, eu creio. Diga, nós abençoamos a nossa pastora. Obrigado, pastora. Aleluia. Ei, escuta, tem gente que vai ficar como quem sonha. O povo ficou como quem sonha. Falaram, pera aí, Deus liberou, Deus colocou alguém no poder para nos liberar. Eles ficaram como quem sonha. Promessas, bênçãos começou a chegar para o povo, por causa de alguém que Deus colocou no poder. Ciro, aleluia, Deus faz essas coisas. Eu já vi Deus mexer com gente grande, irmão. Eu já vi Deus mexer com gente poderosa para abençoar a igreja. Ei, a Bíblia diz que eles ficaram como quem sonha. Então, o texto que se segue vai nos revelar que Deus, por mais que você já chorou nessa vida, e que alguém colocou ponto final na sua história, primeira coisa que Deus está dizendo nessa noite: eu sou capaz de te dar a capacidade para voltar a sonhar. Eu restauro os seus sonhos. Quem sonha coisas grandes realiza obras notáveis. Os sonhos inspiram a imaginação, liberta a emoção e irriga entendimento. Quem sonha reescreve textos. Quem sonha reinventa histórias, aleluia. Não importa até onde a tua história fracassou, Deus está dizendo, você pode reinventar ela. Eu tiro o ponto final e eu coloco vírgula. Você crê nisso? Aleluia, aleluia. Tem gente que chegou aqui assim, irmão. Davi diz, só como um odre na fumaça. Por que ele diz isso? Ele diz, estou ressecado, estou enrijecido. Tem hora que a Bíblia diz, você é como um vale de ossos secos, sem esperança. Tem hora que a Bíblia diz, você é como um deserto, você está seco, rachado, aparentemente sem vida. Mas Deus está dizendo, meus mananciais virão, minha presença tocará, aleluia, minha graça invadirá a tua vida, e eu farei para meu nome ser glorificado na tua história. Escute isso aqui, olha isso aqui. A Bíblia diz que quando eles estão voltando, eles estão voltando na condição de povinho humilhado, de povo frustrado, de
povo machucado, de povo ferido. Antes deles ir para o cativeiro, eles eram tidos como a grande nação, o grande povo que Deus tirou do Egito com 10 pragas, que Deus abriu o mar vermelho, que Deus mandou maná, que Deus mandou codornizes, que Deus mandou água da rocha, que Deus pegou Og, rei de Bazã, Seom, rei dos amorreus, e derrotou eles, tanto que a fama deles era tão grande que quando eles chegaram diante de Jericó, Jericó já tinha fechado os portões, porque já ouviram falar de Israel. Quando os Gebionitas ouviram falar de Israel, falaram para Josué: ouvimos a sua fama, ouvimos quem é vocês e o que vocês têm conquistado, o que vocês fez com os reis do outro lado do Jordão, do outro lado do rio. Israel tinha nome antes de ir para o cativeiro, depois que foi para o cativeiro, quando eles estão voltando, estão sem nome, estão humilhados, estão se sentindo as piores tipos de pessoa. Mas de repente, quando eles estão voltando, que eles estão passando pelas nações, as mesmas que viram eles ir, o mesmo caminho que viu eles ir, ou alguns deles ir, porque alguns deles voltaram, outros não, os mesmos que viu eles ir, viram eles voltar, viram eles levados, amarrados, presos, subjugados, viram eles voltar livre. Viram eles indo debaixo de um decreto, uma sentença de prisão de 70 anos. E viram eles voltar com o decreto de Ciro, de liberdade, com o direito de repovoar a terra. A Bíblia diz que as nações gentílicas olhavam e diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Tanta gente que já te humilhou, já te fez chorar, já te decepcionou, já disse que você não chegaria a lugar nenhum, já te chamou de povinho, de gente sem massa cinzenta, de crentinho, de gente que fizeram lavagem cerebral em você, e acharam que você não ia dar em nada. E Deus está dizendo: o seu milagre vai virar notícia. Deus está dizendo: o seu milagre terá cunho evangelizador. O teu milagre produzirá evidência, ou será uma evidência que testifica de Deus. O teu milagre levará a gente a se converter, porque as nações diziam: Deus fez grandes coisas por eles. O milagre deles virou notícia na boca das pessoas. O milagre deles mexeu com o coração das pessoas. O milagre deles fez as pessoas reconhecer que existia um Deus grande trabalhando por eles. Deus está dizendo: o teu milagre vai levar o ímpio, vai levar pessoas que estão distantes da cruz, vai levar gente da tua família que não te respeita, vai levar pessoas que estão distantes do evangelho a olhar e dizer: o Deus de Ágape é grande, o Deus dos agapianos é grande, o Deus dessa igreja é grande, o Deus desse lugar é poderoso. Quando eles estavam retornando para a sua terra, retornando para a sua pátria, feliz, alegre, entusiasmado, os homens, os reinos gritando: grandes coisas fez o Senhor por eles. E eles estão voltando entusiasmados, porque quando Deus libera uma palavra profética para nós, quando Deus libera uma palavra poderosa, nós só precisamos andar, nós só precisamos marchar. Você sabe o que eu tenho observado aqui em Ágape? É com muito temor que eu vou te dizer isso. Essa igreja é uma igreja que os crentes estão cheios do Espírito Santo, cheios de dons, cheios de poder. Palavras poderosas têm sido injetadas todo dia, nas células, nos cultos, palavras fortes. Essa igreja está cheia, essa igreja está avivada, essa é uma igreja poderosa. A questão é que não é todos, mas muitos estão vivenciando esse evangélico mais teórico e menos prático. Eu já tenho tudo, eu já tenho dons, eu já tenho unção, eu já tenho poder, eu já estou cheio de palavras, eu estou alimentado. O que me falta? Sair do lugar. Tem célula que está faltando pessoas sair do lugar, andar um pouco mais, invadir certos bastidores, partir para certas regiões, sair tomando certas coisas. Coreia do Sul, os hotéis é dos crentes, as praias é dos crentes, os restaurantes é dos crentes, as pizzarias é dos crentes. Os crentes tomou tudo, porque os crentes é igreja de célula, eles receberam e foram. Eu sei que tem muita gente que está aí, a gente sabe, a gente entende isso, que a gente vê no resultado. Mas o que eu estou dizendo é que tem muitas pessoas que Deus está dizendo: ei, eu já te enchi, eu já te dei, você está cheio da palavra, agora sai do campo da teoria, coloca na prática, anda, marcha, investe, vai atrás, corre atrás de pessoas, deixa eu te usar na terra. Mas eu preciso sair, eu preciso andar, porque Deus já liberou a palavra profética. Deus já liberou a palavra profética. Eu não preciso de mais poder, eu preciso de sair e usar o poder que Deus me deu.
Eu não estou precisando de mais dons, Deus já me deu. Eu estou precisando sair e colocar os dons em ação. Fazer o cristianismo ser prático. Nós oramos, nós falamos de fé, nós falamos de fazer coisa, mas quando nossa fé é desafiada, é provocada, nós recuamos, porque gostamos mais da teoria do que da prática. Eu estava conversando com os obreiros lá fora. Eu estava pregando numa conferência de missões em Bruxelas, e 2 missionárias assumiram um termo, que o corpo dela não seria devolvido para o país de origem. A Secretaria de Missões não ficaria responsável pelo corpo delas, porque elas estavam indo para um país que ela sabia que elas não iam voltar, que ela sabia que o país matava os crentes. Sabe o que é isso? É um cristianismo que sai do campo da teoria e vai para a prática. Ela sabia o que a esperava aqui nessa terra, mas isso não deixou ela travada no lugar. Mesmo com a luta, ela avançou, porque além dessa terra, ela tinha expectativa daquele que aguardava ela no céu. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu te dei poder, eu te dei autoridade, eu te dei ousadia, eu te dei dons, eu te dei graça. Tem que criar uma célula dentro da universidade? Cria. Tem que criar uma célula dentro da escola? Cria. Tem que criar uma célula no teu bairro? Cria. Tem que abrir essa célula que fechou na tua casa? Abra! Reabra ela! Mas sai da teoria e vai para a prática. Aleluia. Às vezes muitos cristãos não desfrutam de muita coisa porque vivem muito no campo da teoria. Tem fé em Deus, acredita em Deus, é cheio de Deus, é cheio de unção, é cheio de poder, é cheio de palavra. Mas milagre acontece quando a fé entra em ação. Diga agora quem está entendendo. O povo está voltando. E quando eles estão voltando alegre e feliz, quando eles pisaram na fronteira de Israel, quando eles começam a entrar, o clima começa a ficar estranho. Os caras que estavam alegres, que estavam felizes, olha qual é a realidade dos fatos. O templo estava destruído. Os muros da cidade estavam destruídos. As casas estavam destruídas. Certos lugares os matos foi tomando. Os bichos andavam nos destroços das casas. O desespero tomou conta. Por isso que um dos versos ele diz assim: restaura-nos novamente, Senhor. Livra-nos deste cativeiro. Livra-nos de novo do cativeiro. Por que livrar de novo? Porque primeiro eles estavam no cativeiro babilônico. Deus tirou eles de uma opressão demoníaca, maligna lá fora. Mas depois eles estavam com um cativeiro dentro de casa, dentro da sua terra, dentro do seu solo pátrio. Quantas pessoas que estão na casa de Deus já saíram do cativeiro babilônico? Satanás não tem mais poder na sua vida. Satanás não governa você mais. Você não está preso lá nos laços do inferno, mas dentro da sua casa, no ambiente que lhe é familiar, na área em que lhe é peculiar, dentro das áreas mais comuns da sua vida, você vive um cativeiro. Pessoas cativas dentro de si, pessoas cativas por outras, pessoas que estão chorando porque alguém lhe faz chorar, pessoas que estão angustiadas porque alguém te faz ser angustiada. E a pior coisa que tem é quando alguém que está do teu lado te faz angustiado, te faz angustiada, que está colocando ponto final nos teus sonhos, ponto final na tua história, ponto final no teu chamado, no teu ministério, no teu sentimento, nas tuas emoções, na tua empresa, nos teus estudos. E Deus está dizendo: cuidado, não coloque ponto final na vida daqueles que a mim pertencem, porque eu apago o ponto final e coloco vírgula. Não seja você o motivo para ela chorar, não seja você o motivo para ele chorar. Não coloque ponto final, porque eu, Deus, apago para colocar vírgula. Ei, escute isso aqui, para mim encerrar minha mensagem. Quando eles voltaram, eles depararam com uma realidade. Estava tudo destruído. Tanto que Deus teve que levantar Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. O inimigo, Tobias, Sambalate, que estava querendo invadir, Neemias teve que resistir, construir com a espada na mão. Quando eles vinham desafiar: desce, porque queremos conversar com vocês. Ele diz: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Esdra traz um avivamento espiritual, mexe no templo. Deus levanta Zacarias e Deus levanta Ageu, porque o povo começou a construir as suas casas.
e esqueceu a casa de Deus. E Deus diz: cuide da minha casa, que eu cuido da de vocês. Olha que coisa legal, já pensou isso aqui? Você cuidar do que é de Deus, e Deus cuidar do que é seu. Quem você acha que vai fazer melhor? Quem você acha que vai fazer melhor? Você cuidando das coisas de Deus, ou Deus cuidando das suas? Faça a sua escolha hoje. Escolhe você cuidar da sua casa, ou escolhe você cuidar da casa de Deus e deixar Deus cuidar da sua. Aleluia. Escolhe você se ocupar com o reino, e o reino se ocupa com as suas. Ou escolhe você ocupar com as suas, e o reino se responsabiliza com as coisas do reino. O reino vai sempre ganhar, e você pode perder. Deus está dizendo o que disse para aquele povo através de Zacarias, através de Ageu: é tempo vós de cuidar das vossas casas, enquanto a minha está deserta. Aplicai os vossos corações. Vocês semeiam muito e colhem pouco, porque o problema não está na quantia da semeadura, mas em como está a minha vida, a minha espiritualidade, a minha fé, como eu estou fazendo. É fazendo coisa certa da forma certa, e não fazendo coisa certa da forma errada. Isso tem muito na igreja do século 21. Pela manhã eu falei aqui sobre as inversões de valores. Eu falei sobre o que me faz, o que me motiva estar na igreja. Motivações certas e motivações erradas. Tem gente que está aqui pela motivação errada. Tem gente que está aqui motivado pelo futuro, pelo que Deus pode te dar. Quando Deus está dizendo, a sua motivação tem que ser pelo que Deus já te deu. Ser motivado pelo que Deus pode te dar é aquela expectativa que você vem para a igreja. Alguém diz: vai para a igreja, que Jesus restaura seu casamento, Jesus te cura, Jesus te prospera, Jesus te dá um carro, Jesus te dá uma casa, e você vem com essa expectativa, você vem com essa motivação, mas essa motivação é errada. Você não pode estar aqui pelo que Jesus pode te dar, porque se os dias passar, você for provado e Jesus não te dá, se você deparar com uma realidade, como os judeus depararam com essa realidade aqui, tudo destruído, você vai entrar em desespero e você vai embora. Porque quem vem com a motivação errada, vem e vai, mas quem vem com a motivação certa, vem e fica. Não vem pela motivação do que Deus pode te dar, vem pela motivação do que Ele já te deu lá no passado. O que é que Ele me deu, pastor? A salvação em Cristo Jesus na cruz do Calvário. O que me motiva a estar aqui é ser salvo. O que me motiva a estar aqui não é porque os demônios se submetem a mim. O que me motiva a estar aqui não é por coisas terrenas que eu posso ganhar. O que me motiva a estar aqui é porque meu nome está escrito no livro da vida. Quando você está aqui pela motivação correta, você não entrega a célula, você não abre mão da tua família, da tua casa para Satanás. Você não desvia, você não volta, você não retrocede, você não vai retroagir, porque você está pela motivação correta. Quando eu estou com a motivação correta, eu posso perder tudo. Lembra de Jó? Mas eu continuo dizendo: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso ser confrontado por Deus a levar no altar meu Isaac e sacrificar, e eu vou, porque Deus não quer meu Isaac, Deus só quer ver eu no altar. Quando eu venho, Deus devolve o que eu trouxe. Escuta isso aqui. Entenda isso daqui, meu irmão. O povo deparou com uma realidade. Eu sou muito preocupado com os pregadores do século 21. Eu estava falando no culto hoje das 17, né? Eu falei com a pastora, com os irmãos. Falei: irmão, pregador nenhum gosta de fazer isso que eu estou fazendo. O que é que todo pregador faz? Vai pregar numa igreja grande, ele prega uma mensagem batida, uma mensagem que ele já pregou 10 vezes. Porque o linguajar, eu falo que eu conheço pregadores, o linguajar lá é essa daqui: eu quero quebrar tudo. E eu falei, segredinho aí para os alunos de teologia: mensagens nova se prega em igrejas pequenas, como treinamento. Depois traz ela para uma igreja grande. A minha mensagem eu esbocei durante uma semana, mas Deus falou: essa é a mensagem. E essa aqui eu não preguei em outro lugar. É uma mensagem profética para esta igreja.
Porque Deus me diz que tem gente chorando enquanto está andando. Você está chorando, mas você continua andando. O problema é que tem gente que chora e para, como se parar resolvesse alguma coisa. Tem gente que vive a vida chorando, se lamentando. Eu disse aqui hoje que o ser humano, ele já nasce. Tudo na vida ele tem que aprender. Só tem uma coisa que ele já nasce fazendo: chorar. E tem gente que escolhe chorar a vida inteira. A vida dele é um cântico de lamentação. É viver reclamando da sorte, da história, da chance, do pastor, da igreja. Chora por tudo. E Deus está dizendo: eu pus um novo cântico nos teus lábios e firmei teus pés numa rocha. Salmo 40. Bendiz Deus com esse novo cântico. Para de reclamar da sorte, porque Deus decidiu mudar a sua vida. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória. Quem está entendendo, diga glória. Tem gente que só chora, só se lamenta, se murmura com tudo. Deus está dizendo: para com isso. Vai viver a vida chorando. Chorar no início é fácil, pode acontecer, faz parte da vida. Mas vai viver a vida chorando. Agora, se chorar, não pare. Vai chorando e andando. Vai chorando e levando a palavra. Vai chorando e orando. Vai chorando e jejuando. Vai chorando e sendo fiel. Vai chorando e abençoando. Vai chorando e andando. Vai chorando e andando. Quem vai chorando e andando voltará com alegria, trazendo as suas colheitas. Agora, quando eles depararam com a realidade, prepara aquele vídeo aí. Eles falaram assim: Senhor, restaura-nos como as torrentes do sul. Restaura-nos como as torrentes do Negueb. Quando eles se viram destruídos, na cidade destruída, com tudo dando errado, eles falaram: Senhor, nos restaura como o Senhor restaura as torrentes do Negueb. O que era o Negueb? Era uma região desértica, seca, toda rachada, quase que improdutiva, na sombra. Chega a dar 50 graus de quentura, sensação térmica, quente demais. Mas lá no alto, na montanha, no inverno, os cumes das montanhas se congelavam. E algo era reservado lá, para o momento da sequidão. Algo era reservado lá, para o tempo da seca, para o tempo do deserto. Pode soltar. Isso aí é o deserto do Negev. Quando eles se depararam com a realidade da vida, eles oraram e disseram: Senhor, nos restaura como as torrentes do Negev. Você pediria para Deus te restaurar desse jeito aí? Você pediria para Deus te restaurar desse jeito aí? Eles falaram: Deus, nos restaura como as torrentes do Negev, como os rios do Negev. Você está vendo algum rio aí? Você está vendo algum rio aí? Tem coisa que você não vê, mas o fato de você não ver não significa que ele não existe. Tem coisas que você não vê, mas o fato de você não ver não significa que ele já esteja sendo liberado de algum lugar no alto que Deus reservou. Dá uma observada aqui, o que está acontecendo. Isso aqui acontecia naquela época e acontece até hoje. Uma vez por ano acontece isso aqui no Negev. Uma vez por ano acontece isso aí. Quem está longe está conseguindo ver? Está dando para ver? Olha o que está acontecendo. Uma vez por ano, até hoje, desde aquela época até hoje, uma vez por ano acontece isso aí no Negev. Uma região seca, desértica, sem vida, sem aparência, praticamente morta. Uma vez por ano acontece isso daí. As pessoas como é que vai filmar, fotografar, vira um ponto turístico isso daí. Uma vez por ano, lá em Israel, acontece isso daí, ó. Uma vez por ano. O povo, durante essa seca, eles preparam esse solo aí para plantar. Eles preparam a sua semente. Está em tempo difícil, eles estão andando e chorando, mas com a semente na mão, esperando a hora certa de plantar. E isso aí acontece porque embaixo está deserto, mas lá em cima na montanha, no inverno, congelou. Aquilo que está congelado lá na montanha, quando chega o calor do verão, o que está lá no alto derrete, e o que está reservado lá em cima começa a descer para mudar a história do que está aqui embaixo.
Aleluia. Tudo aquilo que está travado lá em cima, que está parado lá em cima, começa a descer para mudar a história do que está aqui embaixo. Aqui embaixo está tudo seco, está sem vida, está morto. Mas lá em cima tem aquilo que pode mudar a história da realidade aqui de baixo. Oh, aleluia. É uma vez por ano que isso acontece, meu irmão. Na seca o povo prepara a terra para plantar sua semente, porque eles sabem que Deus provocou um fenômeno natural de mandar no tempo do inverno que as montanhas se congelem, para que na hora da dificuldade do povo, o deserto seco seja regado. Deus faz com que desertos virem esses mananciais. Deus faz com que desertos virem mananciais. Deus faz que o lugar improdutivo se torne uma terra fértil. Deus faz que o lugar que não era se torne algo que passa a ser. Deus faz com que a vida chegue, e isso vai se tornando cada vez mais forte, e até as pedras começam a ter vida, e você fica assustado com o que acontece. As pessoas vão para lá, os turistas vão para lá, porque isso aí acontece no Negev. Isso daí não é em outro lugar, não é montagem, isso aí é no Negev. Isso aí acontece. As flores começam a desabrochar, as mais belas flores, cheirosa, linda, e o solo infértil começa a ter vida, e tudo aquilo que estava travado se destrava e começa a acontecer. E no final, por um longo período, é isso aí que Israel tem. Desconhecendo o Negev, eles oraram, eles se depararam com uma realidade, mas eles falaram: Deus, eu vou preparar a minha semente para plantar nesta terra, porque eu sei que do alto vai vir aquilo que é capaz de fazer a minha semente crescer. Isso aí é o Negev. Deus disse, eles disseram: Deus, restaura-nos como as torrentes do sul. Deus está dizendo: há esperança para sua casa, há esperança para sua família, há esperança para sua empresa, há esperança para o seu ministério, há esperança para a sua célula, há esperança para os seus estudos, há esperança para a tua história. Aleluia. Alguém conseguiu entender isso aqui? Alguém conseguiu entender isso aqui? Alguém conseguiu pegar isso aqui? Deus está dizendo: há esperança para você, há esperança para você, há esperança para você. Você acredita nisso? Você entende o quão profético foi isso que Deus me deu? Você entende quão profético foi isso que Deus me tirou uma mensagem que eu tinha esboçado para me dar uma mensagem nova? Você entende isso aqui? Deus está dizendo: é o seu tempo, é a sua hora, é a sua vez.